Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 4 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama está em negociações avançadas para contratar o meia Matheus França, que atualmente pertence ao Crystal Palace, da Inglaterra. O jogador, que despontou nas categorias de base do Flamengo e foi vendido por 20 milhões de euros, mais 5 milhões em bônus, ao clube inglês em 2023, pode retornar ao Brasil por empréstimo sem opção de compra. A chegada de Matheus França já tem o aval de Fernando Diniz e Felipe Maestro, responsáveis pelo planejamento técnico e estratégico do clube, e seria uma tentativa de reforçar o setor ofensivo, que ainda busca mais consistência na temporada. Matheus França é visto como um jogador de grande potencial, mas sua passagem pelo futebol inglês não foi das mais positivas. Lesões nas costas e na coxa prejudicaram sua adaptação, e ele acumulou apenas 19 jogos, com um gol e uma assistência, nos 2 anos em que esteve no Crystal Palace. Apesar disso, o brasileiro fez parte do elenco campeão da FA Cup na última temporada, mesmo sem ter atuado na final ou no banco de reservas na Supercopa contra o Liverpool. Sem espaço no time titular, o clube inglês busca uma solução para que o jogador ganhe minutos em campo, e o Vasco surge como uma oportunidade ideal para ambos os lados. Internamente, a SAF enxerga em Matheus França uma chance de trazer qualidade técnica e criatividade ao meio-campo cruzmaltino. Sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco adota um estilo de jogo baseado em posse de bola e movimentação constante, características que se alinham ao perfil do meia. Durante sua passagem pelo Flamengo, França demonstrou habilidade para organizar jogadas, distribuir passes precisos e até finalizar com eficiência, tendo marcado 6 gols nas campanhas vitoriosas da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. Para muitos torcedores, sua contratação representa uma aposta em talento e juventude, além de um reforço capaz de dar mais dinamismo ao time. Por outro lado, especialistas alertam que a transição de volta ao futebol brasileiro pode não ser tão simples. A pressão por resultados imediatos no Campeonato Brasileiro e a necessidade de se adaptar rapidamente ao esquema tático de Diniz são desafios que o jogador precisará enfrentar. Matheus França tem qualidade, mas vai depender de como ele reage à pressão e ao ritmo do futebol brasileiro, afirmou um jornalista esportivo em análise recente. Além disso, a diretoria precisa garantir que o jogador tenha suporte adequado para evitar novas lesões e recuperar sua melhor forma física. Para a torcida, a possível chegada de Matheus França despertou expectativa e curiosidade. Alguns vascaínos estão otimistas, lembrando das atuações promissoras do jogador no Flamengo. Ele tem tudo para brilhar no Vasco se tiver sequência e confiança, comentou um torcedor nas redes sociais. Outros, no entanto, demonstram cautela, lembrando que o histórico de contratações milionárias nem sempre trouxe resultados positivos. Espero que ele mostre dentro de campo o motivo de todo esse investimento, opinou outro vascaíno. Ainda assim, a contratação de Matheus França pode representar mais do que apenas um reforço para o elenco. Trata-se de uma aposta estratégica que pode ajudar o Vasco a atrair holofotes e valorizar seu projeto esportivo. Se o jogador corresponder às expectativas, sua presença pode aumentar a visibilidade do clube no mercado internacional, além de fortalecer o time na luta contra o rebaixamento. Por fim, a negociação com Matheus França reflete o esforço do Vasco para montar um elenco competitivo e buscar alternativas criativas no mercado. Agora, o desafio está em integrá-lo rapidamente ao grupo e garantir que ele consiga traduzir seu talento em resultados dentro de campo. E agora que você já sabe sobre a possível chegada de Matheus França ao Vasco, prepare-se para uma notícia que destaca o bom momento de Paulo Henrique. O lateral direito entrou na pré-lista de convocados para a seleção brasileira. Como ele chamou a atenção de Carlo Ancelotti? Continue lendo para entender. O lateral direito Paulo Henrique, do Vasco da Gama, vive um momento especial em sua carreira ao entrar na pré-lista de convocados para a seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti, responsável por comandar a equipe nacional, incluiu o jogador entre os mais de 50 nomes observados para os próximos compromissos contra Chile e Bolívia, marcados para setembro.
Essa convocação preliminar é resultado direto da excelente atuação de Paulo Henrique na histórica goleada de 6-0 sobre o Santos no último domingo, 17, pelo Campeonato Brasileiro, quando ele neutralizou Neymar e ainda contribuiu ofensivamente, sendo um dos destaques do massacre vascaíno. A partida contra o Santos foi realizada no Morumbi, diante de mais de 50 mil torcedores santistas, e marcou uma das melhores exibições individuais de Paulo Henrique na temporada. Além de barrar Neymar, considerado um dos melhores jogadores do mundo, o lateral vascaíno mostrou versatilidade ao participar ativamente das jogadas ofensivas do time. Sua consistência defensiva, aliada à intensidade no apoio ao ataque, chamou a atenção da comissão técnica da seleção brasileira, que busca novos talentos para renovar o elenco visando as competições futuras. Para muitos especialistas, essa convocação é um reconhecimento merecido ao desempenho consistente do jogador ao longo do ano. Internamente, o Vasco vê com orgulho a valorização de Paulo Henrique, que se tornou peça-chave no esquema tático de Fernando Diniz. Desde sua chegada ao clube, o lateral direito tem demonstrado maturidade e capacidade de adaptação ao estilo de jogo proposto pelo treinador, que exige intensidade, disciplina tática e participação ativa tanto na defesa quanto no ataque. Ele é um jogador moderno, que cumpre bem as duas funções no campo. Essa convocação é o reflexo do seu trabalho diário, afirmou um membro da comissão técnica em entrevista reservada. Além disso, a presença de Paulo Henrique na pré-lista reforça o prestígio do Vasco no cenário nacional, algo que não acontecia desde a convocação do goleiro Léo Jardim em 2023. Para a torcida, a notícia trouxe orgulho e esperança. Muitos vascaínos enxergam na convocação de Paulo Henrique um sinal de que o clube está no caminho certo em sua reconstrução. Ver um jogador do Vasco na seleção é sempre motivo de orgulho. Paulo Henrique merece essa oportunidade, comentou um torcedor nas redes sociais. Outros destacam que a convocação pode aumentar a moral do time e atrair holofotes para o projeto esportivo. Isso mostra que o Vasco está voltando ao lugar que merece. Que venham mais chamados para a seleção, opinou outro vascaíno. Por outro lado, especialistas alertam que Paulo Henrique ainda precisa manter o bom nível para garantir sua vaga na lista final de Ancelotti. A pré-lista serve como uma base ampla para observações e eventuais surpresas, mas apenas 23 jogadores serão escolhidos para os compromissos contra Chile e Bolívia. Ele tem qualidade, mas precisa seguir evoluindo e mostrando regularidade. A concorrência na lateral direita é acirrada, afirmou um jornalista esportivo em análise recente. Além disso, a pressão por resultados imediatos pode ser um desafio para o jogador, que precisará lidar com as expectativas crescentes dentro e fora de campo. A possível convocação também reflete positivamente no mercado. Caso Paulo Henrique seja chamado para defender a seleção brasileira, seu valor de mercado pode aumentar significativamente, beneficiando tanto o jogador quanto o Vasco. Para muitos, essa é uma prova de que apostar em jovens talentos pode trazer retornos técnicos e financeiros importantes para o clube. A valorização de Paulo Henrique é um exemplo de como o Vasco pode projetar jogadores para o cenário internacional, declarou um membro da imprensa esportiva. Por fim, a entrada de Paulo Henrique na pré-lista da seleção brasileira simboliza um passo importante na reconstrução do Vasco e na recuperação de sua visibilidade no futebol nacional. Agora, o desafio está em manter o bom desempenho e garantir que o lateral direito siga crescendo dentro do clube. E agora que você já sabe sobre a pré-convocação de Paulo Henrique para a seleção brasileira, prepare-se para uma notícia que entrou para a história do Vasco, a goleada de 6-0 sobre o Santos, que pode mudar os rumos da temporada. Como essa vitória impactou o time e o torcedor? Continue lendo para entender. A goleada de 6-0 sobre o Santos, no último domingo, 17, foi mais do que uma vitória expressiva no Campeonato Brasileiro. Para o Vasco da Gama, esse resultado histórico representou um divisor de águas na temporada, injetando confiança em um time que vinha lutando contra a irregularidade e a ameaça do rebaixamento. A partida, disputada no Morumbi diante de mais de 50 mil torcedores santistas, marcou a maior vitória vascaína sobre o Peixe na história do confronto e a maior goleada do clube no Brasileirão desde 2001. O triunfo não apenas elevou o moral do elenco, mas também reforçou a ideia de que o trabalho de Fernando Diniz pode finalmente começar a render os frutos esperados. O Vasco entrou em campo com uma missão clara:
vencer para tentar escapar da zona de rebaixamento e ganhar fôlego na tabela. Apesar das dificuldades recentes, o time vinha apresentando bons momentos sob o comando de Diniz, mas pecava na hora de converter chances criadas em gols. Contra o Santos, no entanto, tudo mudou. A ausência de Pablo Vegetti, referência ofensiva do time, poderia ter sido vista como um obstáculo, mas o técnico soube transformar essa limitação em oportunidade. Ele implantou um esquema mais dinâmico e com maior mobilidade ofensiva, explorando as características dos jogadores disponíveis. O resultado foi avassalador: 6 gols marcados, com atuações individuais brilhantes e um coletivo funcionando em alto nível. Além da superioridade técnica, o Vasco mostrou personalidade ao enfrentar um adversário tradicional como o Santos, especialmente com Neymar em campo. Paulo Henrique, lateral direito cruzmaltino, teve papel fundamental ao neutralizar o camisa 10 santista, enquanto outros jogadores, como Lucas Piton e David, brilharam com gols e assistências. A atuação segura defensivamente e letal no ataque demonstrou que o time tem potencial para competir de igual para igual com os grandes do país. Essa vitória é a prova de que estamos no caminho certo. Agora precisamos manter essa consistência, afirmou Fernando Diniz após o jogo. Para a torcida, a goleada foi um alívio e uma injeção de esperança em uma temporada marcada por altos e baixos. Muitos vascaínos enxergam nesse resultado um ponto de virada, capaz de impulsionar o time na luta contra o rebaixamento. Essa vitória mostrou que o Vasco ainda tem força para brigar lá em cima. Precisamos aproveitar esse momento, comentou um torcedor nas redes sociais. Outros destacam que o desempenho coletivo foi essencial para o sucesso. Todo mundo jogou bem, e isso faz toda a diferença. Espero que continuem assim, opinou outro vascaíno. Por outro lado, especialistas alertam que o Vasco ainda precisa superar a principal barreira nesta temporada, a inconsistência. Apesar da goleada, o time ainda oscila muito entre partidas boas e ruins, algo que pode custar caro no decorrer do campeonato. O Vasco mostrou que tem qualidade, mas precisa ser regular. Uma vitória como essa não pode ser exceção, precisa virar regra, afirmou um jornalista esportivo em análise recente. Além disso, a pressão por resultados imediatos continua alta, e qualquer tropeço nos próximos jogos pode ressuscitar a tensão no clube. Internamente, a diretoria vê a goleada como uma oportunidade de fortalecer o projeto esportivo liderado por Fernando Diniz. A vitória histórica serve como prova de que o trabalho do treinador está começando a dar certo, mesmo que de forma gradual. Para muitos, esse resultado pode ajudar a unir ainda mais o elenco e a torcida em busca de objetivos maiores. Essa vitória é um sinal de que o Vasco está renascendo. Temos que seguir firmes e apoiar o time até o fim, declarou um membro da SAF em entrevista reservada. Por fim, a goleada sobre o Santos representa mais do que 3 pontos na tabela. Ela simboliza a resiliência de um clube que, apesar de todos os percalços, segue lutando para voltar ao seu lugar de destaque no futebol brasileiro. Agora, o desafio está em manter o embalo e transformar esse momento de glória em uma sequência positiva que garanta ao gigante da colina uma posição mais confortável na tabela. E agora que você já sabe como a goleada histórica reacendeu as esperanças do Vasco, prepare-se para uma notícia que destaca o desempenho individual de um jogador fundamental nesta temporada. Lucas Piton lidera 2 quesitos entre os laterais do Brasileirão. Quais são essas estatísticas impressionantes? Continue lendo para descobrir. O lateral esquerdo Lucas Piton vem se destacando como uma das peças-chave no esquema tático de Fernando Diniz no Vasco da Gama. Além de sua contribuição em campo, o jogador também se destaca nos números estatísticos, liderando 2 importantes quesitos entre os laterais do Campeonato Brasileiro: assistências e cruzamentos certos. Esses números refletem não apenas sua qualidade técnica, mas também sua importância para o time, que busca escapar da zona de rebaixamento e engrenar na competição. Com 5 assistências até o momento no Brasileirão, Lucas Piton é o líder absoluto nesse quesito entre todos os laterais da competição. Sua capacidade de criar jogadas e encontrar os atacantes em momentos decisivos tem sido fundamental para o desempenho ofensivo do Vasco. Na goleada histórica de 6-0 sobre o Santos, por exemplo, Piton foi responsável por um dos passes decisivos que culminaram em gol, demonstrando sua eficiência em momentos cruciais. Além disso,
o lateral acumula um total de 25 passes decisivos ao longo da temporada, consolidando seu papel como um verdadeiro garçom dentro do elenco. Outro aspecto que chama atenção no desempenho de Piton é sua precisão nos cruzamentos. Com 24 cruzamentos certos, ele lidera esse ranking entre os laterais do campeonato, com uma taxa de acerto de 26%. Essa característica tem sido explorada pelo técnico Fernando Diniz, que utiliza intensamente os laterais do campo para construir suas jogadas ofensivas. A habilidade de Piton em colocar a bola nas áreas adversárias com precisão tem gerado inúmeras oportunidades para seus companheiros de equipe, especialmente em partidas onde o Vasco busca impor seu ritmo desde o início. Além desses destaques, o lateral esquerdo também apresenta números impressionantes em outros aspectos do jogo. Em 16 partidas disputadas no Brasileirão, ele possui uma média de 87% de acerto no passe, mostrando sua consistência na construção de jogadas. Seus passes longos, com uma taxa de acerto de 52%, também chamam a atenção, evidenciando sua versatilidade e capacidade de participar tanto no ataque quanto na transição defensiva. No setor defensivo, Piton soma 76 ações acumuladas, incluindo desarmes, interceptações e bloqueios, provando que sua contribuição não se limita apenas ao apoio ofensivo. Para muitos especialistas, o desempenho de Lucas Piton é resultado direto do trabalho de Fernando Diniz, que implementou um estilo de jogo baseado em posse de bola e mobilidade constante. O treinador valoriza laterais que tenham capacidade técnica para atuar como alas modernos, e Piton tem correspondido plenamente às expectativas. Ele é o protótipo de lateral que Diniz gosta de utilizar. Tem velocidade, técnica e inteligência para entender o jogo, afirmou um jornalista esportivo em análise recente. Além disso, a diretoria enxerga no jogador um exemplo de como apostas estratégicas podem trazer resultados positivos ao clube. A torcida vascaína também reconhece a importância de Piton no elenco. Muitos torcedores destacam sua regularidade e capacidade de decidir jogos. Piton é um dos melhores laterais do Brasil na atualidade. Ele faz toda a diferença no nosso time, comentou um vascaíno nas redes sociais. Outros ressaltam que sua presença no time dá mais segurança tanto na defesa quanto no ataque. Quando ele joga bem, o Vasco cresce como equipe. É um jogador completo, opinou outro torcedor. Por outro lado, especialistas alertam que Piton precisa manter esse nível de desempenho para continuar sendo referência no campeonato. A concorrência na posição de lateral esquerdo é acirrada, e qualquer queda de rendimento pode prejudicar sua visibilidade no cenário nacional. Ele está em um ótimo momento, mas precisa seguir evoluindo. A pressão por resultados imediatos pode ser desafiadora, afirmou um membro da imprensa esportiva. A valorização de Lucas Piton também reflete positivamente no mercado. Desde sua chegada ao Vasco, o jogador tem aumentado seu valor de mercado, tornando-se um ativo importante para o clube. Caso mantenha esse desempenho, ele pode atrair interesse de clubes europeus, algo que beneficiaria tanto o jogador quanto o Vasco em termos financeiros. Por fim, o desempenho de Lucas Piton simboliza a renovação do Vasco dentro de campo. Ele representa o tipo de jogador que o clube precisa para projetar um futuro promissor, combinando talento, dedicação e entrega. Agora, o desafio está em transformar essa individualidade em coletividade, garantindo que o Vasco siga crescendo como equipe. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou de todas essas notícias? Sobre Matheus França. Você acredita que a chegada de Matheus França pode resolver os problemas ofensivos do Vasco? Qual é a sua expectativa para a adaptação dele ao estilo de jogo de Fernando Diniz? Paulo Henrique na seleção brasileira. Você acha que Paulo Henrique merece ser convocado para a seleção brasileira? Qual foi o momento mais marcante do lateral nesta temporada? Goleada histórica sobre o Santos. Você acredita que essa vitória pode ser o ponto de virada para o Vasco na luta contra o rebaixamento? Quem foi o grande destaque da partida para você? Desempenho de Lucas Piton. Você concorda que Lucas Piton é um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro? Qual é o diferencial do jogador no esquema tático de Fernando Diniz? Gostou das discussões? Então participe! Deixe seu comentário respondendo a essas perguntas ou compartilhando sua opinião sobre o momento do Vasco.
Sua visão é essencial para continuarmos debatendo e apoiando o gigante da colina. Não esqueça de dar o like se você curtiu o conteúdo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco. Aqui é espaço para torcer, vibrar e lutar juntos pelo retorno do clube ao topo. Até a próxima!